Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Depois eu vou lhe dar um contexto de um textozinho que está um pouquinho acima, mas para que a gente não faça uma leitura muito longa, eu vou ler aqui diretamente o versículo 31 e o 32, ou seja, Lucas 22, versículos 31 e 32, na verdade, metade do 32. Diz assim a palavra do Senhor, Jesus falando: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Amém. Deus Santo, abençoa a pregação da tua palavra, Pai, e que nós possamos, ó Senhor amado, mais do que ouvir a voz do pregador, pelo teu Espírito ouvir a tua voz na tua palavra, Pai. Então fala aos nossos corações, contextualiza a tua palavra, Pai amado, a necessidade de cada um de nós, para que assim, ó Senhor, essa pregação que é feita de modo geral, acabe se tornando para cada um de nós pessoal, direta, tua, para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Pois bem, irmãos, você vê aqui que Jesus está dando um aviso a Pedro. Quem é Pedro, ou como Pedro é, na verdade? Pedro era um homem que ele era, vamos dizer assim, o que seria hoje um pequeno empresário, um microempresário. Ele era dono de um barco, e ele tinha uma empresa pesqueira com mais alguns familiares e amigos, E ele era, então, um homem arrojado, um homem dado a falar muito. Pedro era muito eloquente, era um homem ousado, corajoso. Mas, digamos assim, não era nem só ousado e corajoso, às vezes ele era precipitado também. Por falar muito, muitas vezes Pedro acertou e muitas vezes Pedro errou também. Então Pedro era esse homem decidido e que, de certo modo, carregava consigo uma certa soberba. Porque ele muitas vezes falou coisas, algumas vezes ele falou coisas que Jesus disse: olha, Pedro, não é bem assim. Por exemplo, quando Jesus disse que estava para ser crucificado e tudo mais, Pedro disse: não, mas ainda que todos te desamparem, que todos te abandonem, eu não te abandonaria, eu nunca faria isso. E Pedro avisou, e Jesus avisou a ele que ainda naquele dia, naquela noite, ele negaria Jesus 3 vezes. Era esse tipo de pessoa. Todos nós, meus irmãos, quando estamos indo bem, muitos de nós começam a ter aquela sensação de que o mal nunca vai nos acontecer, que nós vamos resolver tudo. Quando a gente vem numa sequência boa na nossa vida, a gente tem aquela percepção de que a gente consegue se virar, a gente consegue resolver. Algumas pessoas passam um pouquinho do ponto, começam a achar que realmente elas podem muito, que elas podem fazer e acontecer. Tem aquela sensação de que são super-heróis. E se eles forem de fato super-heróis, eu vou até dar um nome para eles, são os super soberbos. Você já viu um super soberbo voando por aí? Não. Super soberbos não voam, mas às vezes acham que voam. E aqui no caso, o que nós temos nesse momento é que, estando eles com Jesus, um pouco antes desse texto, eles estavam discutindo quem era o maioral dos discípulos. Quem era o que podia mais, quem é que ia mandar nos outros, quem era o líder dos discípulos. Olha que coisa. E é nesse contexto, então, que Jesus faz essa advertência. Ele diz: olha, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês. Vocês quem? Os discípulos. Ou seja, para de alguma forma ele alcançar aí alguma coisa que pudesse peneirá-los, Ou seja, fazer com que eles fossem agora, de um certo modo, postos em juízo. E Jesus diz, ele fala com Simão, ele diz: Simão, Simão, o Satanás pediu para peneirar vocês, e eu orei para que você, Simão, para que a sua fé, melhor dizendo, não desfaleça. Olha, o Pedro deve ter pensado assim: jamais, a minha fé não vai desfalecer. Pedro estava muito confiante em si mesmo. Há pouco tempo eles estavam discutindo coisas que não tinham nada a ver com o reino de Deus. Assim também é conosco, meus irmãos. Quando nós não estamos, às vezes, numa situação de provação, numa situação em que há dificuldades, em que há lutas, nós muitas vezes não estamos tratando do assunto certo, ou estamos pensando coisas vãs. E começamos a, vamos dizer assim, viajar nos nossos pensamentos, nas nossas pretensões.
Mas quando chega a hora da provação e da dificuldade, aí sim, nós focamos. Por quê? Porque passou o tempo da soberba e todos nós nos sentimos instáveis e inseguros. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Não é? Esse não é um momento, eu acho que ninguém se sente agora com superpoderes, ninguém se sente agora super seguro, até porque as informações são confusas, os métodos de combate, de evitar ou mesmo de combater o vírus também estão inconclusos, naturalmente, porque é uma coisa nova. Nós estamos instáveis com relação ao emprego, ou que mundo nós vamos encontrar quando acabar essa situação toda, né? Como será a vida daqui para frente? Já que muitos hábitos estão sendo remoldados e até mesmo estratégias comerciais também estão sendo refeitas por empresas. Muitas empresas decidirão, a partir de agora, fazer home office, ou seja, fazer o pessoal trabalhar de casa pela internet, coisas que não ousavam antes. Então, essa incerteza e insegurança, ela precisa ser combatida. E o mundo não tem esperança, não tem em quem confiar. Nós temos o Senhor, nós não estamos vivendo um caos. Essa situação que para muitos parece caótica, não é um caos. Aliás, deixe-me falar sobre caos. Caos nunca existiu, não existe e nunca existirá. Porque tudo o que existe, tudo o que acontece e todas as coisas que sucedem estão debaixo da autoridade de Deus. Então não há nada desordenado. Deus ordena o universo segundo a sua vontade, aliás, boa, perfeita e agradável vontade, vontade soberana. Então, Deus está no controle de tudo. Então, já que nós somos filhos de Deus, aqueles que cremos nele, então não devemos ter medo, porque o nosso Pai, ele está controlando todas as coisas. Pode parecer caótico aos olhos humanos, mas é porque nós somos pequenos demais para compreender as coisas. Mas Deus controla todas elas. Então, não há caos. Outra coisa a dizer, Satanás não faz o que ele quer. Viu aqui, nesse texto? Jesus adverte, diz, olha, ele pediu, ou seja, ele pediu autorização ao Senhor, para que ele pudesse peneirar, para que ele pudesse provar, pôr à prova os discípulos de Jesus. E sabe o que diz a palavra de Deus sobre isso, né? Que Deus não permite que sobrevenha a nós provação maior do que possamos suportar. Antes, ele juntamente dá o livramento. Então, olha que maravilha. Se nós estamos passando essa situação, estamos prontos ou fomos aprontados por Cristo, pelo Senhor, para sobreviver a ela e sair dela mais fortes. Quando Deus permite que nós sejamos provados, Ele o faz para que nós sejamos aprovados e fortalecidos, cresçamos nisso. Portanto, Satanás não faz o que quer, ele não está mandando. Quem está mandando é o Senhor, ele está sob a autoridade de Deus. E aqui Jesus disse isso claramente. E finalmente, nós vemos aqui nesse texto que Jesus, não só ele diz, olha, Satanás pediu para peneirar vocês, mas ele fala, Pedro, eu orei por você, Simão, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Isso Pedro jamais admitiria, mas a fé dele ia desfalecer, poucas horas depois, pouco tempo depois, aliás. Ele ia balançar, pouco tempo depois. Ele ia se sentir fragilizado até na fé, por ter negado a Cristo pouco tempo depois. Então Jesus diz, olha, eu intercedi, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Então, outra coisa que esse texto fala aqui é que Jesus intercede por nós. Lá em Romanos 8, deixa eu abrir aqui rapidamente, Romanos 8, versículo 34, diz assim, quem os condenará? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, viu? O Senhor não nos deixou órfãos. Ele morreu, ele ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Por isso é que nós oramos em nome de Jesus, Ele intercede por nós, meus irmãos. Então, olha que coisa maravilhosa. Nas regiões celestiais, o teu nome, o meu nome, é mencionado diante do Pai. Nas nossas tribulações, as nossas orações alcançam a presença do Pai por meio de um advogado que é Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Ele é o nosso intercessor. Você tem intercedido por outras pessoas?
É importante nós orarmos pelas pessoas, né? É importante nós intercedermos. Mas olha, todos nós os que cremos temos um grande e infalível intercessor, que é Jesus. Ele é o nosso intercessor. Então, por que temeríamos? A palavra de Deus também diz para nós, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí, pergunta retórica, né? Pastor, mas como isso pode estar cooperando para nós? Muitas vezes nós não vamos compreender, vamos ter que perguntar para o Senhor, mas há compreensões que nós vamos alcançar ainda em vida a respeito dos benefícios que nós recebemos em meio a essas provações. Mas basicamente, meus irmãos, a fé e a nossa vida espiritual funciona como se fosse um músculo. Quando ela é quando ela é exigida, quando ela é posta em exercício, quando nós temos que nos esforçar, nós estamos ganhando mais massa, mais músculos, mais força. Assim também, nós estamos com a oportunidade de crescer mais em Cristo, de buscarmos mais a Ele, de sermos mais abençoados. Olha que maravilha! Nós não tínhamos uma live, não tínhamos uma coisa assim, agora nós estamos nos reunindo dessa forma continuamente, para buscar ao Senhor. Olha que maravilha! Isso só já seria um ganho, mas na verdade, meus irmãos, Deus faz com que cada coisa pela qual você passa esteja cooperando com você, para o seu crescimento, cooperando para que o propósito de Deus seja executado em sua vida. Então, meus irmãos, o Senhor está no controle. Jesus intercede por nós. Quem é maior do que o Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Também diz a palavra de Deus. Amém? Animemo-nos e cresçamos nessa hora. Aproveite para crescer. Nós vamos todos sair disso e não seremos mais os mesmos. A questão é, quem nós seremos quando sairmos disso? Se nós vamos aproveitar essa oportunidade para nos aproximar de Deus e crescer, ou se alguém vai simplesmente, digamos assim, se entregar às preocupações e aos medos. Cresçamos, esse é o nosso chamado. Tudo isso está cooperando para que você seja melhor, para que você conheça mais a Deus. Amém? Vamos orar? Deus Santo, graças te damos, ó Senhor, porque Tu, ó Deus amado, transformas, ó Senhor, aquilo que vem como parecendo um sinal de morte, de maldição, como uma grande peste, Tu tens poder para transformar em benefício para nós. Porque Tu controlas todas as coisas. Porque Tu, ó Senhor amado, estás soberanamente operando a Tua vontade. E a Tua vontade é sempre favorável aos Teus filhos, para que nós cresçamos e sejamos abençoados e conheçamos mais a Ti. Tu mesmo és a nossa recompensa. Conhecer a Ti cada vez mais é uma grande recompensa que é dada a nós. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. Então, anima o nosso coração, faz-nos crescer mais, faz-nos, ó Senhor amado, intercede por nós, para que a nossa fé não desfaleça, antes cresça, aumente e seja propagada a outros. Graças Te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.